Nesse vídeo você vai aprender tudo que você precisa para precificar do jeito certo os seus produtos e serviços. Fala empresário, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde aqui nós falamos sobre empreendedorismo, negócios. Eu sou Eduardo Tomé, sou consultor empresarial e eu te ajudo a organizar a sua empresa para que você consiga avançar na vida e deixe de ficar só correndo atrás de pagamento de boleto todo mês. O maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Vamos lá. Uma dificuldade que muitos empreendedores, principalmente aqueles que não têm um conhecimento tão forte em administração, ou que de alguma forma estão começando um negócio, eles vão sofrer na hora da precificação. Detalhe, isso não é nenhum erro de só quem está começando, tá? Tem gente que às vezes já tem uma carreira, começou agora a empreender ou já está avançado no empreendedorismo, mas precifica errado porque não tem conceitos básicos. Vamos pensar no seguinte, né? Quando você está vendendo um produto ou um serviço, o primeiro foco que a gente tem que ter é em gerar lucro, né? Então tem muita gente que vai falar assim, ó, joga 100% em cima ou multiplica por 2, que aí você vai ter 100% de lucro, mas tá tudo super errado, cara. Porque, na verdade, a gente quase nunca vai ter 100% de lucro em tudo, né? Porque a gente pega um produto e tudo tem custo. Então, para precificar, a gente precisa encontrar alguns conceitos básicos e é o que eu quero te falar de uma forma bem descontraída, bem prática. Para você que vai assistir, você vai aprender realmente como precificar do jeito certo. Antes de mais nada, ó, se você não me segue, clica aqui, segue o Eduardo, não perde nada do que eu faço, sempre vai ter conteúdo novo aqui e é realmente para o seu crescimento. Então, ó, dá teu jeito aí e me segue agora. Pausa tudo e faz isso aí por mim, beleza? Bom, primeiro a gente precisa entender um ponto muito importante que é o custo. O que é o custo de uma empresa? Ele é algo que incide na produção. Como assim? A diferença do custo para a despesa ou algo do tipo é que o custo está ligado à produção, ou seja, quanto mais você produz, maior aquele custo. E o custo ele pode ser fixo ou variável. Tem custo que ele não muda, independente da produção. Um exemplo disso é o seu aluguel. Você vendendo, produzindo mais ou não, ele vai estar ali fixo para você pagar. E a despesa, ela não necessariamente depende da produção. Vamos entender um pouquinho melhor. É o seguinte, vamos supor que você tem um custo para produzir um sapato, né? Então ali você vai ter o que de custo fixo? Ah, eu preciso de um lugar para produzir, então eu vou pagar o aluguel de um espaço. Eu preciso de funcionários trabalhando, vou ter que pagar um salário, né? Que é o normal, então vou ter um custo fixo com isso. Vou ter talvez o pagamento de IPTU, taxas, internet, telefone. A maioria ali vai ser um custo fixo, você não vai mudar independente do que você faça, mas está ligado à produção. Ou seja, para ter produção, preciso ter aqueles custos. Então, se ele for variável, vamos pensar, a luz. Cara, quanto mais você produz, mais luz você vai gastar, né? Então, isso está ligado diretamente à produção. Quanto mais eu produzo, por exemplo, eu vou ter mais custo com embalagens ou com material, matéria-prima. Então, o custo está diretamente ligado à produção. Enquanto a despesa, ela está ali presente em toda a empresa, mas ela não está ligada à produção. Um exemplo disso é o seguinte, vamos supor que você precisa anunciar na internet, tráfego pago, ou botar um carro na rua rodando, dizendo que agora você vende sapatos, você vende algum tipo de produto, e é uma despesa do seu negócio, mas ela não está ligada diretamente a quanto você vai produzir, e sim ao quanto a sua empresa depende para existir ou para aquilo tudo ali funcionar. Então, a diferença, o primeiro passo para precificar certo é você entender que existem custo e despesas e que esses custos e despesas podem ser fixos ou variáveis de acordo com o seu modelo de negócio. Bom, entendeu isso? Ficou claro? Ficou bem claro? Então, ó, comenta aqui se você entendeu e dá um exemplo na sua empresa do que seria custo,
do que seria a despesa. Beleza? Comenta aqui embaixo para a gente ficar ciente. Eu quero ler se você realmente entendeu. Segundo passo, a gente precisa entender como precificar. E aí eu quero te dar um exemplo da precificação ideal para produto e depois para serviço, né? Porque tem muitos empreendedores que às vezes só prestam serviço ou só fazem produtos. Vamos pensar o seguinte, imagina que você é uma costureira, né? Vamos dar uma hipótese de uma costureira e ela faz o seguinte, ela precisa fazer uma roupa. E alguém pediu uma encomenda para ela, ela vai produzir um vestido. Nesse vestido, qual seria o correto? Ah, vou ver quanto eu gastei e vou colocar por 2. É um erro comum. Mas você precisaria entender o seguinte, eu preciso pensar como empresa. Então, como uma empresa faria? Se eu vou ser a própria pessoa que vai costurar, eu preciso pensar que se eu fosse pagar alguém, como eu faria? Então eu contrataria, quanto custaria para essa pessoa produzir esse vestido para mim? Ah, ela vai me cobrar R$ 50. Ok, então a gente já tem o custo da mão de obra, né? Que alguém faria, independente se é você que vai construir. O que mais eu vou usar? Vou precisar do material, vou gastar luz, vou demorar tantas horas para produzir, vou precisar de uma embalagem, vou precisar gastar dinheiro para ir na rua. Tudo isso vai fazer parte daquela produção, né? Daquela precificação. E aí você já tem o passo a passo para poder precificar. E aí vamos supor que isso tudo deu 70 ou 90 reais. Ok, primeiro passo você já construiu. Aqui entra a sua margem, porque você é dona do negócio. Você, mulher, homem, você é o dono do negócio e é ali que entra o lucro. Porque tem muita gente, que às vezes acha que não, eu já contabilizei tudo e às vezes não vê dinheiro, porque não colocou a margem de lucro, também não entendeu que às vezes é ele quem produz, então ele precisa ser pago dentro dessa produção, então, e depois tem que ter o lucro da empresa, porque a empresa ela é dependente de realmente gerar lucro. E aí, quando você faz isso tudo, você precisa colocar uma margem, porque essa margem é o que realmente vai fazer a tua empresa crescer. Você investe em novos produtos, investe em novas coisas, tenha um suporte melhor. Então, o primeiro passo para precificar isso, você precisa entender tudo que você gera de custo e despesa para produzir cada peça, colocar sua margem de lucro, ou seja, quanto a sua empresa vai lucrar em cima disso, entender se você faz parte ali da mão de obra e botar na cabeça que se fosse alguém fazendo para você, você pagaria para essa pessoa fazer, então você precisa se pagar também, e aí você começa a compor o custo de algum produto. E você vai entendendo se ele está, o que é importante? Entender se o que você está cobrando está adequado ao mercado, se realmente as pessoas vão pagar, porque tem gente que perde a cabeça, não, está dando 1 milhão, e é o seu trabalho reduzir também esse valor, negociar, reduzir valores de fornecedores, e aí você vai chegar num custo competitivo também. Baseado nisso, você vai conseguir ter, poxa, agora eu estou com um preço legal, tudo mais. E quando é serviço? Quando você está prestando um serviço onde a pessoa não consegue mensurar exatamente tudo que é gasto, tudo que é gerado, você precisa entender principalmente a sua hora, né? A mão de obra que você vai gerar ali, e também entender quanto tempo você vai gerar de resultado. Quando está falando de serviço, a gente tem que entender, gente, que é o seguinte, aquela história, né? Quanto custa para apertar esse parafuso aqui? Custa X reais. Nossa, mas é caro, imagina, tem gente que vai achar caro apertar um parafuso e tudo mais. Mas não é por apertar um parafuso, é pelo tempo que você dedicou para tentar fazer aquilo em 10 minutos, né? Então aí que está muito precificação de serviços. Mas você consegue adequar um jeito normal, né? Que é onde você vai conseguir mostrar para o cliente quanto foi, como foi precificado, você consegue realmente gerar mão de obra, colocar sua margem de lucro, mostrar para o cara o que você está gerando ali, o que tem de imposto. Isso vai te fazer realmente pegar contratos, pegar outras empresas para atender. Mas o mais importante é você entender que assim, não adianta você tentar precificar da cabeça sem mostrar para o cliente o que ele está pagando. Independente da sua, minha mão de obra é X, o valor de material que eu vou usar é X, você pode comprar por fora ou me pagar, e é isso que vai fazer você precificar do jeito certo. Mas entendendo o custo, entendendo a despesa, entendendo quem é você na empresa,
entendendo como colocar a margem de lucro no seu produto, no seu serviço, com certeza você vai conseguir precificar e melhor, ver dinheiro no final do mês, tá? Muita gente erra nisso, eu não quero mais ver você errando. Então, se você conhece alguém que também precisa desse vídeo, quer começar a aprender sobre como gerir melhor o seu negócio, ter uma gestão adequada, manda para ele agora, manda aí, ó, bota no grupo da família e não perde, porque todo dia ou toda semana a gente está fazendo vídeos novos, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.